Seja bem-vindo ao Mentes que Brilham. A ciência portuguesa tem vindo a fazer várias conquistas a partir do uso de nanopartículas em diversas áreas. Por exemplo, no vestuário, uma nova geração de produtos no setor têxtil. Desde o uso de desperdícios da indústria agroalimentar no têxtil, às enzimas que podem colorir tecidos. Algumas destas soluções inovadoras são produzidas por empresas do Norte e desenvolvidas por investigadores do CENTI. É meu convidado, João Gomes, do Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes, a quem agradeço a disponibilidade de vir aqui ao Porto Canal. Agradeço, muito obrigado. Brilham. Antes de falarmos especificamente de alguns exemplos, dei dois na introdução, projetos no fundo inovadores, eu queria que nos explicasse, no geral, o potencial destas nanopartículas, no fundo, em novas características do setor têxtil, se é assim que o podemos dizer. Bom, uma das principais vantagens de utilizarmos nanomateriais, e aqui estou a incluir não só as nanopartículas como também as nanocápsulas, é de incorporarmos funcionalidades dentro de estruturas têxteis, e aqui as estruturas temos que entender, por exemplo, como fios têxteis, diretamente na estrutura do fio têxtil ou na estrutura já processada, portanto, de um tecido ou de uma malha, em que nós incorporamos estas partículas de forma a funcionalizar estas estruturas. E o que é isto de funcionalizar? É introduzir novas funcionalidades como propriedades anti-odor, antimicrobianas, antivíricas também, ou mesmo processos de coloração que permitem introduzir cores de origem natural ou com base em extratos de plantas, por exemplo, mas também incorporar outras funcionalidades mais técnicas, como são a resistência ao fogo ou mesmo condutividade dentro das estruturas do fio ou de uma estrutura de têxtil, portanto, tornar o tecido ou o fio condutor elétrico, claro. Eu falava no vestuário, mas é muito mais do que isso. Por exemplo, indústrias do setor automóvel, da construção, do desporto, uma panóplia. Se pensarmos em vestuário, estamos também a transportar, se pensarmos em estruturas têxteis, podemos pensar, por exemplo, no interior automóvel, e o interiorismo automóvel é uma das grandes áreas de aplicação do setor têxtil, como podemos também pensar na indústria do vestuário de proteção, no qual provavelmente revestimentos anti-odor ou funcionalidades anti-odor ou antibacterianas não são tão importantes, mas resistência ao fogo ou resistência ao corte, que essas nanopartículas ou nanomateriais introduzidas no fio ou numa estrutura têxtil são muito interessantes de colocar nessas estruturas. Já para o interior automóvel, propriedades antinódoa, anti-odor ou antibacterianas ou agora antivírico, por exemplo, para interiores partilhados, que agora em conceitos de car sharing, são muito comuns agora nas cidades europeias de alugar um veículo ou partilhar um veículo, são muito importantes. Portanto, essa confiança que temos que ter do utilizador para utilizar essas superfícies é cada vez mais importante e, portanto, estas estruturas têxteis que permitem fazer essa higienização, a desodorização de um espaço de forma automática ou eficiente são muito importantes. Portanto, desenvolver e integrar essas funcionalidades é de facto muito importante para o setor têxtil porque vai permitir incluir valor acrescentado às estruturas têxteis que já são utilizadas, por exemplo, no caso do interior automóvel ou para outras aplicações técnicas. E essa importância prende-se também com fatores concorrenciais, por assim dizer, no sentido que todos estes produtos inovadores que falamos, que vamos falar, acabam por tornar as empresas mais competitivas nacional e internacionalmente. Exatamente, porque o tempo em que Portugal era um país atrativo para investimento estrangeiro, no caso da moda, para coleções estrangeiras, ou no caso do têxtil técnico, para algumas estruturas, via o preço e a venda de mão de obra e de minuto barato, de forma a posicionar-se pelo preço, está a chegar ao fim. De facto, nós queremos incluir valor acrescentado no que fazemos e só há, no meu entender, um caminho, e creio que a visão do CENTI é essa. A visão do valor acrescentado é através da inovação. Portanto, todas as empresas, em particular do setor têxtil, já compreenderam que o caminho de inovação, de incorporação de valor acrescentado e da diferenciação pela integração de tecnologia é o caminho a seguir, porque de facto nós não vamos conseguir ser competitivos no mercado externo, particularmente na área têxtil, principalmente com a produção de têxtil na Ásia, por via do preço e pela venda do minuto ou por venda da hora, do custo hora. Nós temos que ser competitivos
pelo valor acrescentado e pelo ecossistema de inovação que também temos, em particular na região norte, que é um ecossistema muito dinâmico, muito forte e que tem diferentes pontos de apoio, a começar pelo CENTI, mas também no CITEV, na indústria têxtil, que de facto permite às empresas estar na vanguarda da tecnologia e incorporar essa inovação como resultando em novos processos, valor acrescentado e novos produtos inovadores. Mas falamos de vantagens económicas, mas também vantagens a nível ambiental e se calhar a deixa para nos falar, por exemplo, até porque a indústria têxtil, pelo que sei, é uma das que polui mais, pelo menos é uma das características do setor a nível exatamente global. Roupas mais amigas do ambiente, falamos de produtos têxtil com base em desperdícios do setor agroalimentar. Para terem uma ideia lá em casa, o que é isto, de uma forma simples? O que é que se utiliza e qual o resultado final? Bom, podemos dar o exemplo de alguns projetos que temos vindo a desenvolver, mas deixe-me dar a nota que a indústria têxtil é uma das mais poluidoras, mas é provavelmente a indústria que mais sente a pressão, de um ponto de vista de sustentabilidade, para inovar e introduzir processos e materiais mais sustentáveis. É provavelmente a indústria mais dinâmica, até a nível mundial, na incorporação de tecnologias que permitam ter processos e materiais mais sustentáveis. E foi isso que procuramos fazer com alguns projetos que desenvolvemos, com uma parceria que envolveu a RIOPEL, o CITEV e também a Universidade Católica, portanto o Departamento a Faculdade de Engenharia, em que nós tentamos desenvolver funcionalidades, incorporar funcionalidades a partir de resíduos da indústria agroalimentar, especificamente da indústria dos laticínios, em que fomos ao soro do leite e algumas proteínas, buscar essas proteínas, como a lactose, como são a caseína, e tentar funcionalizar estruturas têxteis ou o fio têxtil através da incorporação dessas proteínas na estrutura. E para quê? Porque poderá dotar essas estruturas e faz a integração de estruturas com propriedades anti-odor e, em alguns casos, também com propriedades antibacterianas. Portanto, o que fizemos foi extrair essas proteínas de resíduos, portanto, de resíduos do processamento de leite, funcionalizá-las, isso quer dizer transformar esses resíduos num revestimento e introduzir esse revestimento, essa funcionalização diretamente na estrutura têxtil, obtendo têxteis, neste caso para vestuário, com propriedades desodorizantes ou desodorantes, neste caso desodorantes e anti-odor, mas também com propriedades antibacterianas. Um outro projeto que me chamou a atenção é o uso de enzimas na coloração de têxteis, através de um processo também biológico. Exatamente. A ideia foi ir buscar à natureza corantes de origem natural, portanto, extrair essas cores de cogumelos e de outras plantas, várias plantas, porque vão nos dar diferentes cores também, portanto, têm diferentes colorações, retirar esses corantes, funcionalizá-los, mais uma vez, criar uma formulação que nos permita ir a um processo de coloração e a tecnologias de coloração mais convencionais, portanto, que possam ser transportadas também para o ciclo produtivo das empresas e depois utilizar também um processo enzimático para colorir algumas dessas estruturas, portanto, essas enzimas vão nos permitir fazer poupanças de água. O processo de tingimento de têxteis é um processo energeticamente pouco eficiente, porque exige muita água, exige também água com elevadas temperaturas e, portanto, nós aqui gostamos a fazer é usar um processo de coloração natural, com recurso a plantas, com recurso a resíduos também, utilizando enzimas para obter estas cores, que neste momento são cores com uma palete muito natural, os verdes, os amarelos, os vermelhos, mas que estamos também já a evoluir para as cores não naturais, que são os pretos e os azuis, e com o tempo chegaremos lá, mas é um processo ecologicamente e muito mais sustentável e também do ponto de vista da utilização da água, daquilo que nós chamamos water scarce processes, está perfeitamente integrado. E neste caso, nós trabalhamos com o CITEV, mais uma vez, e com a empresa que incorporou esta inovação, que foi a Tintex, uma empresa de Tintex Têxteis, uma empresa de Cerveira, que de facto está a explorar a tecnologia, já adquiriu a licença da patente e está a explorá-la a nível industrial. Portanto, já podem ir ao site da Tintex e comprar tecidos com uma coloração natural, portanto, obtidas por um processo perfeitamente sustentável e com cores naturais. Podemos dizer que a nanotecnologia é uma tecnologia invisível, no fundo, mas com múltiplas aplicações. E a região norte, que tem um setor têxtil forte, uma tradição, esta região, a nossa
região acaba por ter também, no fundo, condições favoráveis de maior possibilidade e proximidade e colaboração também com outros centros de investigação. Nós temos a felicidade da nossa região, temos provavelmente a maior concentração de centros tecnológicos em diferentes áreas, desde a nanotecnologia, temos 2 centros de nanotecnologia num espaço e num raio geográfico muito curto, muito reduzido, mesmo a nível europeu, é provavelmente caso único em que temos 2 centros de nanotecnologia tão próximos, mas temos também centros de tecnologia na área dos materiais, na área da engenharia, na área dos processos de produção e das tecnologias de informação. E temos 3 das melhores universidades, neste caso várias universidades, mas 2 das melhores universidades a nível europeu, que de facto ajudam a criar aquilo que nós chamamos um ecossistema de inovação. As empresas precisam apenas de lançar os desafios porque obtêm imediatamente resposta e isto depois tem, obviamente, resultado dessa dinâmica desse ecossistema. É um ecossistema muito dinâmico e que transporta a região. Provavelmente não estamos ainda no nível de desenvolvimento pelos parâmetros da Comissão Europeia que gostaríamos, mas a nível de inovação tecnológica estamos de facto na vanguarda, porque o ecossistema é muito dinâmico, não só pela concentração de centros tecnológicos, da própria ação e da dinâmica das universidades, mas também porque as empresas perceberam que esta liderança pela inovação e o posicionamento pela inovação e esse valor acrescentado que a inovação traz, permite-lhes de facto ter dividendos no mercado. Uma última curiosidade, estamos mesmo na reta final da nossa conversa. Quantos projetos neste momento existem no CENTI? Porque nós falamos aqui apenas de uma ínfima parte, penso eu. Eu posso lhe dizer que a nível de números temos cerca de 80 projetos industriais, portanto o CENTI é um centro de tecnologia, sim, um centro de investigação, mas antes de mais um centro tecnológico, portanto a nossa atividade, o grosso da nossa atividade é com as empresas e foca-se na transferência destas tecnologias que acabamos de falar para o seu ciclo produtivo ou na produção ou no desenvolvimento de novos produtos. Temos também um setor de desenvolvimento de projetos mais fundamentais, mas o grosso dos nossos projetos, cerca de 80 projetos, são em parcerias industriais, em parcerias com empresas. Depois temos cerca de 20 a 30 projetos mais fundamentais, em projetos internacionais ou projetos científicos, nos quais participamos em consórcios mais alargados e desenvolvemos linhas de investigação e desenvolvimento mais fundamentais. João Gomes, foi um gosto estar à conversa consigo. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigado. Muito obrigada.